Fala, aventureiros, tudo bem por aí? Bem-vindos ao canal Diário de Bordo do Verdão. Assistam o vídeo até o final. Se gostarem, deixa o like, por favor. Valeu? Bora então pro vídeo, vem comigo. Neste vídeo, o jornalista Jorge Nicola fala sobre a permanência ou não do Pedro no Flamengo e se o Palmeiras tem interesse, hein? Parece que as coisas não andam boas pro atacante lá não. E também do Danilo, o volante, que está no Nottingham Forest, mas pode sair a qualquer momento. Será que o Palmeiras se interessaria? Será que ele poderia voltar pro Verdão? Vamos acompanhar então que tá demais o vídeo. Valeu! Pedro não joga mais pelo Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se o atacante rubro-negro pode defender outro clube brasileiro. Falo também sobre Danilo, ex-jogador do Palmeiras, está à venda no Nottingham Forest. Negócio bem interessante. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de informação exclusiva. Quero contar que o volante Danilo, revelado no Palmeiras e vendido ao Nottingham Forest, está à venda. O clube inglês comunicou aos representantes do atleta que pretende negociá-lo. O Danilo não será utilizado na temporada que está por começar. Importante lembrar também que o Danilo estava praticamente vendido ao Lyon, operação que geraria na casa dos 20 milhões de euros. Mas você vai lembrar que o Lyon foi punido com um rebaixamento para a segunda divisão francesa por conta de problemas financeiros. Recentemente o Lyon até conseguiu a permissão para voltar à primeira divisão, mas com uma série de restrições, entre elas contratações de atletas. Diante disso, o negócio com o Danilo caiu e o atleta brasileiro de 24 anos de idade está no mercado à procura de clubes. Quero informar também que em janeiro o Napoli, a Inter de Milão e o Betis haviam sondado o jogador. Nesse momento não há sondagens de clubes europeus, até porque se imaginava que ele iria para o Lyon. Já o Botafogo é o único clube brasileiro que procurou representantes do atleta, demonstrando a intenção de contratá-lo. Danilo seria uma baita aquisição para qualquer clube do Brasil, mas nesse momento a pedida do Nottingham Forest parece ser um impeditivo, algo na casa dos 25 milhões de euros, mesmo lembrando que ele foi comprado do Palmeiras por 20 milhões de euros e na temporada passada, até por conta de algumas lesões, só conseguiu estar em campo em 13 partidas. Pergunta que eu deixo para o torcedor palmeirense. Richard Rios deve ser negociado nos próximos dias. Tratativas com a Roma já estão em andamento, a Roma oferece 25 milhões de euros e o Palmeiras pede 30 milhões de euros. Seria inteligente utilizar a maior parte dessa grana da venda do Richard Rios para a recontratação do Danilo? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Pedro fora do Flamengo. Se o clima já era ruim para o centroavante antes da partida contra o São Paulo, quando se descobriu que ele não estava nem na lista de relacionados, ficou ainda pior depois da vitória por 2-0. É que o técnico Felipe Luiz foi extremamente duro com o seu atacante, dizendo o seguinte, abre aspas, a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo. Felipe Luiz também admitiu nessa entrevista que Pedro e diretoria do Flamengo têm problemas, como eu venho contando para vocês há alguns dias. A frase foi a seguinte, abre aspas, evidentemente que o Pedro tem seus problemas pessoais com a diretoria, não é de agora que ele vinha treinando muito mal. Só que nessa semana ele rompeu para mim com um princípio claro, que é a cultura do treino. O que ele fez foi uma falta de respeito com sua atitude nos treinos. E não duvidei em momento algum de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Fecha aspas. Só para você entender, o principal episódio, o que mais causou irritação do técnico do Flamengo aconteceu na quarta-feira, quando os atletas foram divididos em 4 blocos e no terceiro bloco o Pedro foi pediram para que o Pedro se ausentasse do treino, ele voltaria para a quarta modalidade do treino. Para não ficar de fora, irritado por conta dessa situação, Pedro alegou estar com a perna cansada e se retirou da atividade. Isso causou irritação dos jogadores e também do Felipe Luiz. A partir daí deu para imaginar que ele estaria fora do Flamengo. E dá para cravar que ele não fica, porque depois da entrevista do Felipe Luiz, representantes do atleta procuraram o Flamengo para demonstrar chateação com o que o Felipe Luiz havia dito e prometeram para essa segunda-feira apresentar propostas para tirar o Pedro do Fla. Dá para cravar também que essa declaração do Felipe Luiz desvaloriza o Pedro. Se ele valia, por exemplo, 20 milhões de euros, hoje dá para dizer que ele já vale uns 15, 16, 17, porque é assim que as coisas funcionam no mercado. Outra observação importante, apesar de ser especulado em vários clubes brasileiros, como Palmeiras, Bahia, Botafogo, é quase impossível imaginar o Pedro se mudando para outro time nacional.
Primeiro porque ele já tem 8 jogos no Campeonato Brasileiro, o que o impediria de atuar no Campeonato Nacional até o fim da temporada. Depois porque o BAP, presidente do Flamengo, vai fazer toda a força do mundo para vender o Pedro para qualquer lugar, menos para o futebol nacional, com medo de ver o Pedro arrebentando num rival. Ah, só para arrematar, é importante dizer que hoje o Pedro está avaliado em 22 milhões de euros e sonha com a possibilidade de atuar numa liga importante da Europa. Recentemente, em meio a essa treta com o Felipe Luiz, ele foi especulado no México e na Turquia. Nenhuma das duas possibilidades o encantou. Ele vai preferir jogar, por exemplo, na Inglaterra, Itália e Espanha. Se não aparecer nada nesse nível, pode até ser que ele aceite uma oferta da Arábia Saudita para ganhar bastante dinheiro. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Tchau! E aí, conta pra mim aí nos comentários, vocês acham que seria uma boa o Palmeiras se interessar pelo Pedro e o Pedro vir jogar aqui no Verdão? Não sei não, hein? Andei vendo os comentários aí de vários torcedores do Palmeiras e a grande maioria, mais de 90% acha que seria uma furada. Que ele já não rende mais, tem problema no joelho, foi lesão grave. Não sei não, hein? Mas deixa nos comentários aí o que vocês acham. Valeu? Muito obrigado, fique com Deus. Se puder deixar o joinha, agradeço demais. Fique com Deus. Fui! Avante palestra!